Então vamos dar início à aula de hoje, pessoal. Semana passada a gente falou sobre energia e potencial elétrico, certo? E hoje nós introduzimos aí o termo, o dispositivo eletrônico capacitância. Vamos falar um pouquinho sobre o que é esse cara aí. Então a capacitância, né, ela foi... Capacitância é a capacidade de um elemento de armazenar cargas por diferença de potencial elétrico, né? Então é uma razão, a capacitância é uma razão entre quantidade de carga e potencial elétrico aplicado a um dispositivo, tá? Primeiramente foi concebida a ideia de capacitor por Michael Faraday, né? Foi aí um físico inglês que teve grandes contribuições na área da engenharia elétrica, né? Uma delas aí contribuições muito positivas na área de indução eletromagnética, né, que posteriormente, a partir aí dos estudos de Nikola Tesla, se concebeu a ideia de motor elétrico, né, motores trifásicos, transformadores, né, toda essa ideia de indução eletromagnética, né, onde se aplica esses conceitos, vem aí das equações, dos postulados aí de Michael Faraday, certo? E a capacitância, a unidade da capacitância é em Faradays. Né? 1 microfaraday, 1 nanofaraday, né? 100 picofarads. Então, toda a unidade aí é dada em Faradays, em homenagem aí a esse físico inglês aí, que teve grandes contribuições na área. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que é capacitor, capacitância, cálculo de capacitância, a associação de capacitores em paralelo e série, falar um pouquinho sobre a energia que se armazena, né? Que tipo de energia que eu consigo armazenar num capacitor, capacitor com dielétrico, visão atômica de dielétricos, lei de Gauss com dielétrico, tá? Vamos falar um pouquinho aí desses efeitos. Para quem não conhece ainda, capacitor é um elemento aí bem popular dentre os elementos que compõem assim a eletrônica digital, né? Eletrônica analógica. É um componente muito básico aí da eletrônica. Ele armazena energia em forma de cargas elétricas e estáticas, né? Então eu tenho acúmulo de cargas do dispositivo, e esse acúmulo de cargas aí acaba se tornando uma maneira de eu estar armazenando energia. Então, o que é um capacitor? Né? Dois condutores isolados carregados com carga mais Q e menos Q. Então, primeiramente, concepção básica de um capacitor, ele vai ter dois condutores que são isolados, que possuem carga, certo? E vai existir um campo elétrico entre esses dois condutores, tá? Então, eu tenho duas cargas isoladas dentro desse dispositivo, e essas duas cargas vão gerar um campo elétrico. E a minha capacitância, né, a quantidade de cargas que eu consigo armazenar por diferença de potencial, é dado por essa fórmula, né? C é igual a QV. Q sobre V, na verdade. Aqui é a minha carga armazenada, o meu Q. A minha diferença de potencial é o meu V, certo? Então eu vou ter aí a minha fórmula mais genérica, tá? A primeira forma de capacitor que a gente vai ver aqui é o capacitor de placas paralelas, certo? Então eu tenho dois condutores dentro desse dispositivo eletrônico, né? Esses condutores estão em formas de chapas, e cada chapa vai estar armazenando uma quantidade aí de cargas positivas ou negativas, né? Então o que acontece, né? Eu estou aqui com o meu capacitor, né? São duas placas. Basicamente ele consiste de duas placas em paralelo, tá? E eu vou estar então conectando ele numa fonte. Conectar ele numa fonte aqui. Então o que vai acontecer aqui, né?
No caso aqui, é o inverso aqui. Tá, mas é isso aí mesmo. O que vai acontecer aqui, né? Eu conectando essas duas placas nessa fonte, eu vou ter um efeito, né, de que as cargas elétricas do negativo aqui, da minha fonte, vão tender aí para essa chapa aqui, tá? Primeiro vamos pensar, né, num estado de neutralidade, tá? Essas duas chapas estão neutras, ou seja, são duas chapas condutoras que estão isoladas, né? Estão a uma certa distância uma da outra ali. E essas placas são constituídas de materiais de um material metálico, tá? Ou seja, eu tenho na última camada dos meus átomos elétrons livres, certo? Então nessas chapas eu tenho elétrons que se locomovem, né, que vão saindo da eletrosfera de um átomo e pulando para a eletrosfera de um átomo vizinho. Então eles ficam se locomovendo ali nessas duas chapas neutras, certo? De maneira arbitrária, né? Onde o somatório total dessas cargas é zero, tá? Então pense numa chapa metálica aí sem nenhum potencial elétrico, né? Que é o que a gente viu na última aula. Então, pensando nessas duas chapas, né, que nesse momento, nesse exato instante estão sem nenhuma carga, tá? Eu conecto esses dois fios da bateria aqui, uma bateria, uma fonte CC, né, em cada uma dessas chapas, tá? O que vai me acontecer? Eu vou ter uma diferença de potencial, né, no momento que eu conectar os terminais da minha bateria nessa minha chapa, nessas duas chapas, né, eu vou ter uma diferença de potencial entre a chapa de cima e o meu positivo da bateria. E uma diferença de potencial entre a chapa de baixo e o meu negativo da bateria. Por quê? O meu negativo da bateria, eu tenho um acúmulo de elétrons, certo? Ele está negativo porque eu tenho uma acumulação de cargas, certo? Então essas cargas vão tender a vir para essa chapa aqui, né? Essa chapa aqui está neutra, né? Vão tender a sair da bateria, a sair do negativo da bateria e até a minha chapa de baixo, né? Minha chapa que é menos Q. Tá, mas é a parte de cima, como é que fica? Na parte de cima eu tenho que meu positivo da bateria, ele tá faltando elétrons, né? Ou seja, tem falta de elétrons. E o que vai acontecer é que nessa minha chapa de cima aqui, como ela tá neutra, ela vai tender a perder uns elétrons, né, pro positivo da bateria, ou seja, eu vou ter elétrons que vão vir para cá. Por que eles vão se locomover dessa maneira? Sempre buscando um equilíbrio. Eu tenho a mesma quantidade de cargas na chapa e no polo da bateria, seja ele o polo positivo ou o polo negativo, seja o polo que está faltando elétrons, seja o polo que está sobrando elétrons, certo? Como essas duas chapas estão, né, primeiramente, né, inicialmente neutras, elas vão, né, ou receber, se estiver conectada no polo negativo, ou doar elétrons, se estiver conectado no polo positivo. Isso vai acontecer até que eu tenha o meu equilíbrio, certo? No momento que eu tiver o meu equilíbrio entre a quantidade de cargas em cada polo, tanto nas chapas quanto nos polos, da mesma quantidade de carga, eu vou ter, né, essa circulação de corrente cessada. Então, eu vou ter corrente enquanto eu tiver uma diferença de potencial elétrico, né? Da aula passada, a gente falou sobre potencial, né? O que é potencial elétrico? É o acúmulo de cargas, né? Acúmulo de cargas no mesmo ponto, certo? E o que é diferença de potencial elétrico? Diferença de potencial elétrico tem a ver já com trabalho, né? O trabalho de eu locomover uma partícula de um ponto A até um ponto B.
onde essa partícula está submersa a um campo elétrico, correto? Então, eu vou estar relacionando meu trabalho, né? Então, eu fazendo a integração desse trabalho, eu vou chegar na minha diferença de potencial elétrico, né? Uma vez que trabalho é igual a força vezes deslocamento, se eu estou falando de um sistema onde eu tenho um campo elétrico e cargas, essa minha força vai ser... Eu posso decompor essa força em campo elétrico multiplicado por carga, né? Eu tenho que o meu E é igual a F sobre Q, né? Então, minha força é igual a EQ, né? Força igual a EQ. E a minha diferença de potencial, né? Meu V aqui, né? É igual a integral de A até B de E ds, né? Da última aula, né? Meu Q eu boto aqui para fora. E ds, né? Porque eu vou estar integrando o trabalho, né? O trabalho de movimentar essa partícula dentro desse sistema, né? Então, na medida que eu tiver essa diferença de potencial elétrico entre essas duas chapas exatamente igual à minha bateria, eu não vou ter mais a movimentação de cargas, tá? E eu vou ter uma energia armazenada nesse capacitor, né? Em forma de campo elétrico, certo? Em forma de cargas estáticas que estão nessas chapas. Beleza? Então vamos lá conceituar um pouco melhor do que é capacitância, né? Falamos que capacitância é igual a carga dividido por diferença de potencial. Então eu posso da mesma forma calcular minha carga sendo igual a CV, né? Capacitância vezes diferença de potencial. E a unidade é igual a Coulomb por volt, que é igual a 1 farad. 1 farad. Normalmente se utiliza na casa aí de microfarad, nanofarad e picofarad. Tá? Um capacitor que consegue armazenar cargas, né, e tem uma capacitância na casa de microfarad, já armazena bastante carga, tá? Bastante carga. E a minha maior capacitância, como é que eu posso conseguir ela? Mais carga para o mesmo diferente de potencial. Eu consegui acumular mais cargas para a mesma diferença de potencial elétrico. Então, para mim carregar um capacitor, eu basicamente conecto ele numa bateria e fecho a chave, né? Fechando a chave, eu vou ter aí cargas saindo do negativo. Aqui eu estou sempre falando no sentido real, tá? Para entendimento, eu falo no sentido real. O sentido real é sempre do negativo, né, pro positivo. Então eu vou ter carga saindo do negativo e se acumulando aqui na minha chapa da direita. Eu vou ter carga saindo da chapa da direita e se acumulando aqui no positivo da bateria. Aí eu pergunto a vocês, que cargas são essas que estão saindo da chapa aqui? Essa chapa aqui. A chapa da esquerda. Da onde é que tá vindo essas cargas aí? Que cargas essas que estão indo para a bateria? Estão indo para cá. Os elétrons? Isso mas que cargas, da onde é que saíram esses elétrons aí? Do negativo foi para o positivo. Não sei se eu entendi. Eu não tenho contato, né? Entre essas duas chapas aqui, eu não tenho contato. É um circuito aberto, não é um circuito fechado. Sim, verdade. Então, da onde é que tá saindo essas Da cargas aí? atmosfera? Essas cargas estão saindo da chapa, né?
Da Essas chapa. chapas têm carga. Tá certo. Pessoal, qualquer metal tem cargas livres, tá? Qualquer metal tem cargas livres. É essa característica que, né, candidata os metais a conduzirem corrente elétrica. As cargas já estão no metal. Todo metal já tem cargas, tá? A única coisa que é feito é aplicado um campo elétrico, né? Onde todas essas cargas que estão no condutor conseguem sentir esse campo. O fio já tem carga ali. Vocês não tomam. Se vocês pegar um fio desenergizado e colocar a mão, vocês não tomam choque porque não tem uma diferença de potencial. Não tem um campo elétrico que vai fazer com que essas cargas se locomovam. Mas os elétrons estão ali. Os elétrons estão ali na última camada, se locomovendo de maneira arbitrária dentro do material. Uma vez que eu aplico uma diferença de potencial elétrico, essas cargas se locomovem. Certo? Então, do positivo aqui, nessas cargas que estão saindo da chapa e entrando na bateria, não são cargas que estão saindo do negativo. Porque aqui no meio eu tenho vazio, né? Eu tenho ar aqui no meio. Aqui no meio é ar. Aqui é ar, ó. Aqui não tem como as cargas daqui virem pra cá. Pular aqui, ó. E fazer isso aqui. Tem como. Tá? Só pra deixar um pouco claro aí, né? O que a gente tá falando aqui. Tá? As cargas que saem da bateria aqui, elas vêm aqui, ó. E param nessa chapa aqui. Tá? E do positivo da bateria, as cargas saem daqui e vêm para cá. Por que elas saem daqui e vêm para cá? Porque o potencial positivo da bateria está num potencial menor. Está num potencial menor. As cargas sempre vão se locomover do potencial maior para o potencial menor. Certo? Assim como um rio, ele corre de um potencial maior para um potencial menor. Nunca vai ver, né, o rio subindo, né? De um potencial menor para um potencial maior, né? Então a gente pode relacionar isso aqui com potencial gravitacional, né? Perfeitamente. Se a gente tiver num potencial maior, né, e por um acaso a gente pular ou, né, entrar numa situação onde é possível que a força da gravidade atue sobre mim, ela vai atuar. Para quê? Para me levar daquele potencial maior para um potencial menor. Isso vai acontecer. Então aqui é a mesma coisa que acontece. Tá? Isso que eu vou ter aqui. Vou ter essa força desse campo elétrico agindo aí no capacitor. Então assim que ele vai carregar e descarregar. Quando eu fecho aqui, ele fica carregado, né? Fechei aqui, ele vai circular corrente aqui até um ponto onde ele esteja completamente carregado. Que ponto é esse? O ponto onde o campo elétrico aqui dentro, quando eu aplicar aquela integral para mim descobrir a diferença de potencial, quando a diferença de potencial elétrico entre essas duas chapas seja exatamente igual à diferença de potencial elétrico nos terminais da bateria. Eu vou medir a bateria a 12 volts. Vou medir o capacitor a 12 volts. Então agora sim eu tenho eu não tenho mais corrente elétrica. Agora eu tenho, né, um sistema estável ou estático. Tá? Capacitância C de um capacitor aumenta, decresce ou permanece a mesma quando a carga Q é duplicada. A diferença de potencial V é triplicada. Se eu aumentar minha carga Q, a minha capacitância aumenta ou diminui? Se eu aumentar cargas que vão estar armazenadas nas chapas. Acho que aumenta. Aumenta, né? Pela lógica aqui da fórmula. Se eu aumentar a carga, eu aumento a minha capacitância, né? E se eu aumentar ou triplicar, duplicar, triplicar, quadruplicar a minha diferença de potencial V, eu vou estar reduzindo, né?
inversamente, né, proporcional, né? Minha capacitância é inversamente proporcional à minha diferença de potencial. A capacitância de um capacitor depende da geometria. Passos para calcular. Assumir uma carga Q nas placas. Então, eu assumo uma carga Q, né? Então a chapa de cima eu tenho mais Q, a chapa de baixo eu tenho menos Q. Eu vou ter aqui um campo elétrico, né? Se originando aqui entre essas duas chapas. Um campo elétrico. Certo? Eu vou definir aí um caminho de integração, né? Para me descobrir qual que é essa diferença de potencial. Né? Aqui é esse caminho que eu estou definindo aqui. Aqui que eu descubro qual que é a diferença de potencial, né? Então, conhecendo E, eu calculo, né, a minha diferença de potencial, né? Meu V, calcular V. Então, como é que eu posso, né, encontrar o meu E? Porque para mim poder calcular meu V, eu tenho que saber qual que é o meu E. O meu E é o meu campo elétrico, né? Como é que eu calculo? Lá da lei de Gauss, né, eu vou estar definindo uma superfície gaussiana, certo? Entre, né, que se ajuste a esse sistema, e vou aplicar a fórmula da lei de Gauss, né? ε0 igual a E de A igual a Q. Quando E é uniforme, normal à superfície gaussiana, Q igual a ε0 EA. Ou seja, quando E é uniforme, ou seja, ele não varia de acordo com o espaço, né? E também ele é normal, ou seja, o vetor campo elétrico está perpendicular à minha superfície, né? Eu tô assim, certo? Eu vou ter que eu posso tirar a notação vetorial aqui, esse produto escalar, né? E posso escrever dessa maneira aqui. Beleza? Calculando a diferença de potencial. V é igual à integral de linha do campo elétrico. Então eu vou estar integrando esse campo elétrico, né? Do ponto inicial até o ponto final, e ds. Então eu tenho o sinal negativo ali, né? Porque lá que vem do trabalho, né? O trabalho, se não for por um agente externo, uma força aplicada externa ao sistema, eu vou ter que esse trabalho vai ser negativo, né? Então eu vou, né, fazer essa integração. Por que eu vou contrário? Por que eu vou fazer essa integração no caminho contrário das linhas de campo? Porque dessa maneira aqui eu consigo descobrir qual que é né, a força, de fato, de eu movimentar partículas dentro desse campo aí, né? Dentro desse campo aí. Semelhante à ideia do rio, né? Se eu descobrir qual que é o trabalho entre eu sair do ponto A e ir para o ponto B, onde o ponto A é um ponto mais baixo do rio e o ponto B é um ponto maior do rio, eu descubro aí, né, qual que é o meu potencial desse rio, né? O potencial, a diferença de potencial entre um ponto e o outro, né? Então, para mim descobrir essa diferença de potencial entre um ponto e outro, eu tenho que fazer, digamos, integrar as forças necessárias para mim subir esse rio, né? Porque aí a água vai estar contra mim, né? A água está contra mim, então eu vou fazer a integração contra o sentido do rio para mim poder somar cada contribuição de eu estar caminhando, né? Me deslocando dentro do rio do ponto A até o ponto B, onde o ponto B está num nível mais elevado, num potencial elétrico maior, certo? Então aí eu acho a minha fórmula da capacitância, né? C igual a QV. Para chapas paralelas, né? Eu vou ter que a minha capacitância igual a ε0 A sobre D. Tá? Então aqui eu vou aplicar uma superfície gaussiana ali. E aí eu vou descobrir como é que essas cargas vão estar se comportando. Capacitor cilíndrico.
Então, para capacitância cilíndrica, eu vou... Isso aqui é um cilindro, tá? Isso aqui é um cilindro, não é uma esfera. Aqui eu tenho para trás, tá? Tenho para trás aqui. Aqui é um cilindro. E aí eu tô definindo uma superfície gaussiana aqui, né? Isso aqui é um cilindro também, tá para trás aqui, né? Só não esqueçam disso, né? Isso aí é um cilindro. Só que ele tá normal ao plano que a gente, né, da tela do computador. Então, para capacitor superfície cilíndrica, onde eu tenho ali um eixo maciço com cargas positivas e uma casca, né, a parte de fora ali, com cargas negativas. Eu vou então definir uma superfície gaussiana ao redor ali, né, entre essas duas superfícies, né, onde eu vou estar, de fato, atravessando essa superfície gaussiana com todas as linhas de fluxo desse campo elétrico, né. Então, eu descobrindo, sabendo qual que é a área da lateral da superfície gaussiana, fica fácil aí de eu encontrar qual que é o campo elétrico, né? Então, num capacitor cilíndrico, eu vou ter que a área lateral é igual a 2πr vezes L, né? 2πr é o perímetro do círculo e o L é a distância, né, do cilindro, né? Então, se eu multiplicar 2πr por L, eu tenho a área lateral. E eu fico com essa fórmula aqui, né? E igual a 2πε0 LR. E o que é o meu potencial? Daí, como é que eu vou calcular meu potencial nesse caso? Então, meu V igual a integral de menos até mais, né? De menos até mais. Então, eu vou sempre fazer no sentido contrário das linhas de campo. Menos até mais. E ds é igual a menos Q sobre 2πε0L. Então, tudo que for que não varia nesse caminho de integração fica para fora, né, da minha integração. A minha carga não vai variar, a minha constante π não vai variar, a minha constante ε0 também não, muito menos meu L. Tudo é constante, fica para fora da integração. A única coisa que vai variar é o meu raio, né? Assim, o valor do meu raio vai ser uma variável que varia no caminho da integração. A cada caminho da integração tem um raio diferente, né? Então eu vou fazer a integral desse raio, né, desse 1 sobre R dr. Então eu vou fazer a integral de 1 sobre R em relação a R. Eu vou ter que a minha integral de 1 sobre R é ln dr, né? ln dr integrado de A até B. Então fica ln de A menos ln de B. ln de A menos ln de B é igual a ln de B sobre A. Entenderam? Propriedades dos logaritmos aí. Então eu fico com essa capacitância aí, né? C igual a 2πε0 ln L, que é o comprimento, dividido por ln de B sobre A. Quando eu tenho um capacitor esférico, aí o que eu vou... Como é que vai ficar isso aí? Aí eu vou encontrar a área da minha superfície gaussiana esférica, né? A área da superfície de uma esfera é 4πr ao quadrado. O meu campo elétrico vai ser, então, em razão dessa área. Né? Eu vou encontrar esse novo campo elétrico aqui e vou integrar, achar meu V, né? Meu V vai ser igual a menos Q sobre 4πε0, são todos constantes, coloco para fora da integração. Integral de B até A, dr R ao quadrado. Agora tem um R ao quadrado aqui, né? Esse R ao quadrado, quando eu passo para cima, fica R na menos 2, né? R na menos 2, a integral disso aqui fica R na menos 1 sobre menos 1, né? Então esse menos 1 que ficou embaixo, eu consigo cancelar com esse menos 1 aqui. Por isso que tudo isso aqui fica positivo. Então eu fico só 1 sobre R, né? Integrado de A até B. Então fica 4πε0, abre parênteses, 1 sobre A menos 1 sobre B. Ou se fizer um mínimo múltiplo comum aqui, eu fico com isso aqui.
certo? E aqui está a fórmula do meu capacitor esférico. Agora, se eu tenho uma esfera isolada, então imagine que o raio da esfera externa tenda ao infinito. O raio da esfera externa, essa parte aqui, ó, tenda ao infinito. Reescrever a equação da capacitância da esfera, eu vou ter que C igual a 4πε0 A dividido por 1 menos AB. 1 menos AB. Tá? Ele só reescreveu aqui, tá? Ele reescreveu aqui a equação. Caso B tende a infinito. Né? Então, se B tender a infinito, infinito sobre A sobre infinito é zero. Qualquer valor que é zero, né? 1 sobre infinito é zero. Vou ficar com A, que 4πε0A. E A é o raio. A é o raio da esfera de dentro, né? Esse aqui, ó. Esse raio aqui, ó. Que eu vou chamar agora. Esse raio aqui. Que eu vou chamar agora de R grande. Aqui ele só reescreveu, tá? Essa equação aqui ele só reescreveu para poder fazer uma análise que quando B tende ao infinito, tá? O que ele fez? Ele dividiu em cima e embaixo por B. Ele dividiu em cima e embaixo por B. Certo? Se eu dividir isso aqui em cima por B e dividir a parte de baixo por B, isso aqui não altera a equação, tá? Eu posso dividir só o lado direito em cima e embaixo por B, que eu não estou alterando a equação. Se eu multiplicar isso aqui por 2 sobre 2, multiplicar isso aqui, né, por raiz de 2 dividido por raiz de 2, eu não altero a equação, tá? Contanto que o termo que eu vou estar multiplicando seja, né, o mesmo em cima e embaixo, tá? Vou estar dividindo ou multiplicando, tem que ser o mesmo. Então ele dividiu em cima por B, aí ficou só com A em cima. Aqui ele dividiu por B, aí ficou com B. Ficou com 1, aqui, né? Dividiu por B, ficou com 1. Menos A sobre B, né? Que é o que a gente vê aqui, ó. Menos A sobre B. Aí eu fico aqui com a capacitância da esfera de dentro quando a minha casca tende ao infinito. Então isso aqui prova que existe uma capacitância associada a qualquer corpo, né? Uma esfera é um corpo, né? É um corpo. A gente pode ser um capacitor, né, de casca infinita, certo? A gente também pode ser um capacitor. E é por isso que quando vocês, por exemplo, andam de carro, quando o carro está com algum escape aí de corrente, alguma coisa nesse sentido, e vocês saem do carro aí, vocês vão fechar o carro, colocam a mão na porta, acabam tomando um choque. Nunca aconteceu isso aí com vocês? Já sei, professor. Então, esse efeito aí de tomar esse choque é justamente essas cargas, né, que ficam armazenadas no corpo, né? Às vezes é por vibração, às vezes alguma máquina, alguma coisa, e que a gente vai armazenando cargas, né? A gente consegue armazenar cargas também. Não é só materiais metálicos, né? Nós também temos capacidade de armazenar carga. E quando vocês encostam em alguma coisa, essas cargas vão sair do corpo de vocês e vão tender aí para o chão, para a terra, né? Um potencial menor, tá? E esse processo de sair do corpo de vocês e ir para um potencial menor gera uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vocês sentem nos dedos de vocês quando tocam no carro aí, né? Em algum material que esteja com um potencial menor. Isso é interessante nessa abordagem aqui de capacitância, a ideia de tu também ser um capacitor. Inclusive, quando é feita uma manutenção em redes de alta tensão, tem locais que é feita essa manutenção com helicóptero, né?
Então, o que acontece? Tu vai ter uma linha aí de 200 mil kVA, 200 mil volts, desculpa, 200 mil volts. Primeiro é feito uma espécie de equipotencialização. Primeiro, eles colocam um fio na rede, né? Pense num helicóptero que está sobrevoando aí uma rede de alta tensão, tá? Onde essa rede tem uma tensão de 200 mil volts. O que vai acontecer? O eletricista ele vai subir na rede, tá? Mas antes que ele possa subir na rede, ele tem que colocar toda aquela massa do helicóptero, tudo aquilo lá, no mesmo potencial da linha, certo? Então ele vai carregar o capacitor helicóptero. O helicóptero é um capacitor, então ele vai carregar esse capacitor. E na medida que esse helicóptero está carregado, o eletricista pode sair do helicóptero, se conectar na rede, né? Uma vez que ele não está fazendo um caminho, né? Ele pode trabalhar ali sem qualquer problema, que não vai tomar choque. E depois, quando ele sai, né, da rede, aí vai ter que ter um processo de descarga desse potencial que ficou acumulado nesse helicóptero, né? Então, o que é feito? É feito, né, de novo, aí um procedimento de descarga dessas cargas de um helicóptero, tá? Se não é feito isso, quando esse helicóptero pousar na terra, no chão, né, em qualquer lugar, quando o eletricista sair de dentro do helicóptero, ele vai tomar descarga. Descarga das cargas acumuladas no helicóptero, no capacitor helicóptero. Então existe, né, algumas coisas alguns fenômenos bem interessantes a partir dessa ideia aí de que qualquer corpo pode ser um capacitor. Beleza? Vamos fazer uns exercícios aí. Eu quero pegar em português aqui esse exercício, acabei não pegando, tá, pessoal? Achei só em inglês. Mas aqui basicamente o que ele está pedindo? Dois objetos metálicos, né? Conforme figura 25.24, tem cargas aí de 70 mais 70 picocoulombs e menos 70 picocoulombs. Que é net charges mesmo. Eu sempre esqueço. Net charges. Acho que é cargas absolutas, né? Net charges. Net charges. Carga líquida. Tem carga líquida, tá? Mais 70 e menos 70. O que resulta em uma diferença de potencial entre essas duas chapas, desses dois objetos, de 20 volts. Ele pergunta na A. Qual é a capacitância do sistema? Então, meu C é igual a Q sobre V, que é igual a 70 vezes 10, pico é menos 12, né? Dividido por 20 volts. Que é igual a... Se você fizer isso aí, vai dar 3,5 vezes 10 na menos 12 coulombs. Não, aqui é capacitância, desculpa. Aqui, vamos tirar esses menos 12 aqui. Vamos botar 3,5 picofaraday, né? Picofaraday. Na B, se as cargas mudarem para mais 200 pico e menos 200, qual vai ser o novo valor da capacitância? Então é só fazer, né, agora. Seria o mesmo valor, professor? Se eu colocar mais 200 e menos 200, não, vai mudar aqui agora, né? Eu vou ter uma diferença de potencial, eu vou ter mais cargas, né?
eu tenho botar se eu colocar mais cargas aqui para a mesma diferença de potencial, eu vou ter uma capacitância maior, né? Eu vou ter aqui 10 vezes 10. Vou botar pico aqui. Vou ter 10 picofarads agora, né? E o que aconteceu com a diferença de potencial? Eu tinha tentado, professor, esse exercício, daí a letra B dizia que não dependia da carga, que o valor seria o mesmo da capacitância. Como a capacitância não depende da carga, né? O valor seria o mesmo. Não, aqui, ó. Se minhas cargas, if the charges are changed to mais 200 pico e menos 200, agora as minhas cargas mudaram, né? Meu sistema mudou. Antes eu calculei com Sim. 70 aqui, né? Agora ele tá me dizendo que não é mais 70. Tá me dizendo que é 200. Então se as minhas cargas mudarem de mais 200 para menos 200, eu vou ter uma diferença aí de potencial, né? O que não muda de capacitância, o que não vai mudar agora é aqui na letra C, ó. What does the potential difference become? O que vai acontecer com a diferença de potencial? Não vai mudar nada, né? A diferença de potencial não muda em função do aumento de carga, certo? Então, não muda. Aqui na C, aqui, minha diferença de potencial não muda. Não Acho que eu muda, confundi. não muda em função do aumento de carga. Aqui na C não vai mudar nada, tá? O meu diferença de potencial não vai mudar em função da diferença de cargas ali, tá? Certo? Beleza. A2, tem mais uma aqui direto. O capacitor tem uma carga de 20 microfarad e está inicialmente descarregado. A bateria provém, né, uma diferença de potencial de 120 volts. Depois que a chave for fechada, quanta carga será transferida? Então, ele quer saber quanta carga será transferida. Meu C é igual a Q sobre V. Professor, tem como voltar lá no exercício anterior, hein? Sim. Tá. Aqui na letra C, não teria que ser V igual a Q sobre C? E o valor da diferença de potencial não seria 200 picocoulombs, né? Sobre 3,5 picofarad, que daria 57, daí? Não, mas aqui é o seguinte, ó. Aqui na B ele tá falando assim, ó. If the charges are changed to 200 pico e menos 200. O que vai acontecer com a minha capacitância do sistema? Ele disse que agora né, no meu segundo caso aqui, ele só trocou o valor da carga líquida, né? Que era Tá. 70 e menos 70. Agora é 200 e menos 200. Aham. Tá, mas na letra C daí, professor? Na letra C aqui. É, What does the potential difference become? O que vai acontecer com a diferença de potencial? Então, ou qual é a potencial, diferença? Qual é a diferença de potencial? isso, ele tá perguntando assim, qual é a diferença de potencial? What does the potential difference become? O que what é qual ou o que, né? What é qual ou o que? Então, o que vai acontecer com a diferença de potencial, né? Agora que eu aumentei essas cargas acumuladas, né? Eu vou ter a mesma
diferença de potencial. A gente vai ver mais para frente, né? Por que isso acontece, tá? Quando que eu tenho um aumento de cargas, quando que eu tenho um aumento de cargas pro mesmo potencial elétrico, tá? Isso aí, aqui ele foi um pouco leviano, ele deu até ele meio que faltou em algumas informações, tá? Mas tem como eu aumentar as minhas cargas sem alterar o meu potencial elétrico, que é exatamente o que está perguntando aqui. Eu aumentei as cargas acumuladas, pô, mas por que não mexeu no potencial? Porque o sistema mudou, né? De alguma maneira, ele conseguiu mudar a capacitância, né? O acúmulo de cargas ali entre esses dois objetos, tá? O que ele fez a gente não sabe. Mas possivelmente ele deve ter inserido algum dielétrico ali no meio, algum material entre esses dois objetos que fez com que mais cargas se acumulassem ali, tá? Mas isso a gente vai ver agora mais para frente, como é que isso acontece. Ele só deu em primeira mão essa informação, não disse como aconteceu, né? Então ele perguntou na letra C o que acontece, né? O que acontece com o potencial, né? O que aconteceu com o potencial elétrico? Ele continua, né? Ele não muda em função do aumento de carga, tá? Ele não muda em função do aumento de carga. Essa é a questão. Mais para frente a gente vai entender por que é isso aí. Tá. Na C. C não, na 2 agora. O que ele está pedindo? O capacitor da figura tal tem 25 microfarad. Ele quer saber as cargas, né? Tá, quer saber as cargas aqui. Quantas cargas foram passadas, foram transferidas para o capacitor. Então, se eu isolar o meu Q aqui, vai ser C sobre V. C sobre V. E meu Q vai ser igual a 25 vezes 10 na menos 6 Faraday vezes 120 volts. E minha quantidade de carga aqui vai ser Q igual 3 vezes 10 na menos 3 coulombs. Eu tô sem bateria aqui, tá, pessoal? Não tô fazendo os cálculos aí, mas me confirme aí se é isso aí mesmo, tá? Três vezes 10 a menos 3 coulombs. Associação de capacitores. Capacitores em paralelo. Então eu vou ter todos sujeitos ao mesmo potencial, certo? E a minha carga vai ser somada. E a carga total Q vai ser igual a Q1 mais Q2 mais Q3. E o capacitor equivalente vai ser a soma de todos, né? Todas as capacitantes, todas as cargas, né? Q1, Q2 e Q3. Ou, né, eu posso dizer que, né, exatamente, eu posso fazer que a minha capacitância equivalente é igual ao somatório das capacitâncias de cada capacitor em paralelo, tá? O que define que eles estão em paralelo aí? Que todos estão conectados diretamente na fonte, tá? Tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Agora aqui não. Aqui eu tenho em série, por exemplo. Em série, o potencial de cada um é somado. V igual a V1 mais V2 mais Vn. Mesma carga Q em todos. Então eu tenho a mesma carga Q em todos. Capacitor equivalente, tomar cuidado. Por quê? Porque agora eu vou ter, né, uma relação diferente. Vejam que eles estão em série aqui agora, né? São conectados em série. Minha capacitância equivalente agora, eu tenho que fazer esse cálculo aqui. Minha capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Tá? Aqui está minha capacitância equivalente. Ou ainda, né, 1 sobre a capacitância equivalente é o somatório do inverso das capacitâncias. Beleza? Fazemos mais um exemplo. How many 1 microfarad, ou quantos capacitores de 1 microfarad devem ser conectados em paralelo para armazenar uma carga de 1 coulomb?
com um potencial de 110 volts através dos capacitores. Então, quantos capacitores de 1 microcoulomb eu tenho que colocar em paralelo para que eu tenha, né, uma carga total aí de 1 coulomb? Então, mesmo calcular quanta carga eu vou precisar aqui primeiro. Vai me demandar. Então, eu vou colocar aqui. Cara, cadê a minha... Eu tô sem caneta agora? Aí? O que aconteceu? Desenho aqui. Aí, agora voltou. Tá, Então, minha carga total vai ser o quê? Q igual a CV, né? CV. Então, a minha carga total, que eu quero saber, vamos ver aqui. É um mínimo, 1 microfarad de capacitores. Tá, então eu vou fazer 1 micro, que é a capacitância. 1 vezes 10 na menos 6, vezes a minha diferença de potencial. Aqui é coulomb por volt, né? Vezes a minha diferença de potencial, que é igual a 110 volts. Que é igual a 100 microcoulombs. Certo? Corta aqui, corta aqui. Então, essa é a carga que eu tenho no sistema, né? Não, essa aqui é a carga que eu tenho para um capacitor, né? Um capacitor de 1 microfarad eu tenho 100 microcoulombs de carga, né? Então, quantos capacitores eu tenho que ter para ter 1 coulomb de carga? Então, eu vou fazer 100 microcoulomb igual a 1 capacitor. Capacitor. 1 coulomb, eu tenho quantos capacitores? Então, eu vou ter que botar número de capacitores aqui. Número de C. Então, número de C vai ser igual a 1 coulomb sobre 100 microcoulombs, que é igual a 10.000 capacitores. 10.000 capacitores. Capacitores. Certo? Ele perguntou para mim quantos capacitores de 1 microcoulomb eu tenho que colocar em paralelo para mim ter 1 coulomb de carga total, né? Sendo que todos esses capacitores vão estar conectados a uma fonte de 110 volts. Então eu vou ter que ter 10.000 capacitores. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tá tranquilo. Beleza. Energia armazenada em um capacitor. Trabalho realizado para carregar capacitor. Então, a energia armazenada, né, o resultado da energia potencial armazenada é igual a U sobre 1 meio de CV. Tá? Por quê? Aqui eu tenho minha carga, aqui eu tenho minha diferença de potencial, né? A minha energia armazenada vai ser exatamente essa região aqui embaixo, né? Então, eu vou fazer a integral de Q dV. Eu vou chegar na fórmula aí de CV
ao QdV, né? C igual a CV, então eu vou colocar CV aqui dentro, vou chegar com CV ao quadrado sobre 2. Essa é a fórmula da energia, né? Então a minha energia vai ser igual a 1 meio de CV ao quadrado. Densidade da energia. Energia é potencial sobre volume. Capacitor de placas paralelas. Então a minha capacitância é igual a ε0A sobre D, né? A minha energia potencial sobre volume é igual a U dividido por AD. Onde o meu U é igual a CV ao quadrado sobre 2, né? Vezes AD. Então a minha densidade de energia, né? É essa aqui, né? Minha densidade de energia é igual a 1 meio de ε0 de V sobre D ao quadrado. Tá? Essa é a minha fórmula do meu da minha densidade de energia. Sendo o campo elétrico constante, E igual a V sobre D, eu chego na fórmula final, que a minha densidade de energia é igual a 1 meio sobre ε0 I ao quadrado. Vou fazer mais um exemplo aí. Qual é a energia armazenada em 1 metro cúbico de ar? 1 metro cúbico de ar devido ao campo elétrico em um dia de tempo bom, que tem um módulo de ordem de 150 volts por metro. Ele quer saber qual que é a energia armazenada em 1 metro cúbico de ar devido ao campo elétrico em um dia de tempo bom, que tem um módulo de ordem de 150 volts por metro quadrado. Então, a minha densidade de energia é igual a 1 sobre... Como é que é? Densidade de energia, né? Que é a energia potencial sobre o volume. Minha densidade de energia, deixa eu abrir aqui, tá? Igual a 1 meio sobre ε0 vezes E ao quadrado. Então, o meu U é igual a 1 meio vezes ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado por newtons. Professor, não tinha que multiplicar o volume do ar também? Não vai mudar muita coisa, mas... Não, aqui por enquanto eu vou só calcular minha densidade, né? Aham. Aí depois Tá. a gente vai ver como é que a gente vai relacionar com o volume isso aqui. Tá. Tá, 1 meio ε0, 8,35 vezes a menos 12, vezes o meu campo aqui. Igual a 150 V... 150 ao quadrado, né? Aí aqui é Newton ao quadrado, metro ao quadrado, por coulomb, né? Coulomb ao quadrado. É isso? Volts é joules por coulomb, né? Volts é joules por coulomb. Aí eu tenho 150 volts por metro, né? Então, volts é joules por coulomb. Então, joules é newtons metro. Então, newtons metro por coulomb. Então, newtons metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Vezes, ainda aqui, o que está embaixo ali, né? Que é o metro ao quadrado. Então, vai ficar isso aqui também ao quadrado. Metro ao quadrado. Né? Então, eu vou ter isso cortando com isso. Isso cortando com isso. Isso cortando com isso, né? Só o de cima aqui. Então eu vou ficar com newtons metro ao quadrado, né? Então o meu U é igual a... Multiplicando tudo isso aqui vai dar... Me confirme aí depois. 2 vezes 10 dá menos 3 newtons por metro quadrado.
Densidade de energia. Então eu sei que o meu U também, meu U é igual a minha energia dividido por AD, né? Que é igual ao meu U sobre V. Então, o meu U é igual a U V, que é o U, aqui o U pequeno, né? Energia potencial, minha energia. Então, eu acho que a minha energia é igual a minha densidade de energia, 2 vezes 10 na menos 3 newtons por metro quadrado, vezes a minha, vezes o meu V. Meu V é igual ao quê? Aqui é volume, tá? Isso aqui é volume. AD aqui é aqui, né? Densidade de energia igual a U sobre AD. AD vezes a distância, que daí vai dar meu volume, né? Isso aqui é volume. Da fórmula lá, ó. Né? U. Isso aqui é um volume, tá? Ó, densidade de energia é energia potencial por volume. Então isso aqui é um volume, tá? Isso aqui que tá aqui embaixo é um volume. Tá? Isso aqui é um volume, isso aqui. Então aqui eu posso... né? U igual a volume, né? Aqui embaixo é volume, então ele fez isso aqui. U igual a energia dividido por AD, que é igual a U sobre energia dividido por volume, tá? Então, meu volume é... tá, o meu U aqui é 2 vezes 10 menos 3, vezes o meu volume, que é o que ele está pedindo aqui, 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico. Então, o meu U vai ser igual a... corta aqui com aqui, newtons metros, né? Então vai ficar com 2 vezes 10 na menos 3 joules, né? Então aqui eu encontrei a energia armazenada. Aqui já encontrei a energia armazenada. 2 vezes 10 na menos 3 joules, tá? Energia armazenada em 1 metro cúbico de ar, devido ao campo elétrico em um dia de tempo bom. Certo? Só aplicar a fórmula aqui, pessoal. Manipular um pouquinho as fórmulas que dá para chegar, tá? Certo? Agora aqui é um experimento bem interessante. Carregar com bateria, capacitor com dielétrico. Se eu fizer 2 experimentos aqui, né? Que é carregar uma bateria com 2 chapas, né? Que é o que a gente estava fazendo. E depois colocar um material isolante no meio dessas 2 chapas e carregar de novo. Conectar esse capacitor numa bateria. Vocês vão perceber que eu vou ter um acúmulo maior de cargas, tá? Quando eu aplicar essa diferença de potencial num material onde eu tenho um isolante no meio, tá? Por que isso aí? Por que eu vou ter mais? Porque esse material isolante ele vai polarizar, porque o que acontece, né? Eu tenho cargas... Vamos fazer um desenho aqui, ó. Peraí, vamos lá no OneNote aqui para explicar melhor isso aqui. Polarização. O que é polarização? Eu vou ter aqui o meu positivo da bateria, o positivo da chapa do capacitor, né? Então aqui eu tenho
mais e mais. E aqui eu tenho menos. Aqui eu tenho menos, tá? Então aqui eu vou ter um campo elétrico, né? De baixo para cima. Dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Tá? Então, meu E aqui, né? Meu E... meu E total é igual a I. Certo? Nesse caso aqui. Agora, quando eu tenho um material aqui no meio, vamos colocar aqui agora. Vou apagar essas linhas aqui. Eu boto um material isolante aqui no meio, tá? Boto um material isolante, também conhecido como dielétrico, tá? Vou botar um material isolante entre essas duas chapas do capacitor, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter que cada átomo desse material isolante ele vai polarizar, ele vai... como eu não tenho deslocamento de cargas, não tenho cargas... eu não tenho cargas livres, tá? Nos materiais isolantes eu não tenho cargas livres. Então, quando um material isolante, quando eu aplico uma diferente potencial, ou seja, quando eu aplico um campo elétrico num material isolante, esse cara ele vai polarizar cada átomo, tá? Cada átomo aqui vai polarizar, tá? Cada átomo aqui vai polarizar. Pense nisso em cada átomo aqui. Tá? Eles vão polarizar aqui. Cada átomo aqui eu vou ter uma polarização. As testes já estão entrando aqui já. Então eu vou ter uma polarização aqui. Cada átomo, pensem que isso aqui tá cheio de átomos, tá? E isso aqui vai ter uma polarização. Então, na medida que eu apliquei esse campo elétrico de cima para baixo aqui, né, exatamente igual aqui, essas linhas estão presentes aqui, eu vou ter essa polarização, tá? Então, quando eu tenho essa polarização, no meio do material aqui eu vou ter cancelamento, tá? Espera aí, eu fiz ao contrário aqui, né? Eu fiz ao contrário aqui. Fiz ao contrário porque a polarização vai acontecer, né? A parte negativa vai tender para a parte mais positiva, né? Vai ser isso aqui, né? Tá? Vai ser exatamente isso aqui. Coisa aqui. 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 Vamos tentar ilustrar um pouco isso aqui. Essa polarização que vai acontecer aqui. Tá? Então, cada átomo vai... Tá, isso aqui é um material, tá? Isso aqui é um material isolante que eu coloquei aqui entre essas chapas, tá? Então, quando eu tenho essa... Quando eu conecto esse cara aqui numa fonte, né? Mais, menos. Quando eu conecto numa fonte, eu vou ter que esse material vai polarizar, né? Eu não vou ter uma movimentação de cargas, mas eu vou ter que... Cada átomo vai ficar mais... A parte mais negativa do átomo vai ficar mais perto da parte positiva, né? Do lado positivo. E a parte mais positiva do átomo vai ficar na parte mais negativa, no polo mais negativo. Então isso aqui é um polo negativo, né? Isso aqui é meu polo negativo e aqui é o meu polo positivo, né? O que está gerando esse polo? A minha bateria, né? Minha bateria está deixando
esse ponto mais negativo e esse ponto mais positivo. Então, meu material que é isolante, ele vai tender a polarizar, ou seja, ele dentro desse material, dentro do átomo de cada fragmento desse dielétrico, eu vou ter uma polarização, certo? Só que o que acontece? Aqui no meio, eu vou ter meio que um cancelamento, ó. Vendo? Ó? Eu vou ter um cancelamento aqui dessas partículas aqui no meio. Podem ver aqui, eu vou ter um cancelamento. Opa, aqui, né? Eu vou ter um cancelamento aqui, ó. Ou seja, minhas linhas de fluxo vão ficar aqui dentro. Só que os átomos da extremidade desse material já não, né? Eu não vou ter esse cancelamento. Então, eu vou ter um campo aqui do mais para o menos, ó, tá vendo? Ó? Nos extremos aqui eu vou ter um campo daqui para cá, ó. Né? Cada um aqui eu vou ter um campo daqui para cá. Esse mais aqui vai tender para esse menos, né? Então, eu vou ter um campo sendo originado dentro desse material isolante, de baixo para cima, tá? De baixo para cima aqui, que vai contra, certo? Vai contra o campo da minha polarização aqui, né? Esse campo externo aqui, né? Então, na verdade, eu vou ter agora, né? Eu vou ter agora aqui, se eu desenhar de novo, sem desenhar um material no meio, tenho mais aqui e menos aqui. Tá? Então eu tenho as linhas de campo das chapas, né? Descendo aqui. Tem as linhas da chapa descendo aqui. Agora eu tenho essas linhas aqui internas do material, porque ele polarizou, né? Então eu vou ter linhas de campo para cima aqui agora. Então o meu campo total vai ser igual ao meu E1 menos o meu E2 agora. Quem é o meu E1? Meu E1 é o campo proveniente, né, do próprio capacitor, né, da diferença entre cargas da chapa positiva com a chapa negativa. Vai ter o meu campo elétrico ali. E o meu campo E2, ele é proveniente dessa polarização que aconteceu aqui, né, onde nas extremidades eu não vou ter cancelamento. Então, se eu não tenho cancelamento, eu vou ter linhas de campo para cima aqui, tá? Eu vou ter linhas de campo contrárias ao meu campo aqui, E1. Então, o meu E total, ele é menor agora, certo? Ele é menor que o meu E total sem dielétrico, que é esse E aqui, né? O meu E total é menor que o meu E. E se eu fizer uma integração agora, se eu encontrar minha diferença de potencial elétrico, certo? O meu V, né, é igual a menos a integral de A até B do meu E, né? Esse aqui é o meu V, né? Integral de A até B de E ds. A é a chapa de baixo e B é a chapa de cima. Então, se eu fizer agora, se eu calcular a minha diferença de potencial, ela vai estar menor, certo? Vai estar menor porque eu tenho, né, um campo elétrico menor. Porque quando eu coloquei o material dielétrico no meio ali, esse material dielétrico polarizou, certo? E gerou um campo contrário, fazendo com que o meu campo total líquido, meu campo elétrico líquido, é menor agora. Então vejam que para a mesma quantidade de cargas eu tenho um potencial elétrico menor. Ou seja, antes, uma vez com essa quantidade de cargas, eu tinha o mesmo diferença de potencial elétrico da bateria, agora eu já não tenho mais. Então, com essa mesma quantidade de cargas, agora a minha diferença de potencial elétrico do capacitor está menor que a diferença de potencial elétrico da minha fonte. Então, o que vai acontecer? Quem é que responde isso? O que vai acontecer?
Se agora que eu coloquei o meu dielétrico, eu tenho uma diferença de potencial elétrico menor que da fonte, a fonte vai mandar mais cargas para o negativo e mais cargas do positivo, o condutor positivo do capacitor, mais cargas vão sair dali e ir para a fonte. Correto? Por quê? Vamos fazer isso porque agora eu tenho uma diferença entre o potencial entre as duas placas e o potencial entre os dois terminais da fonte. Então, eu vou ter circulação de corrente, então eu vou ter mais cargas sendo acumuladas para mim poder fazer com que a diferença de potencial elétrico do capacitor seja igual à diferença de potencial elétrico da minha fonte. Então, quando eu coloco um dielétrico, eu faço o quê? Eu consigo aumentar a capacitância desse capacitor. Uma vez que eu tenho mais cargas para a mesma quantidade de V, né? Para a mesma tensão, eu tenho mais carga agora. Então, dessa forma, eu consigo aumentar a capacitância de um capacitor. Colocando um dielétrico no meio, eu consigo aumentar a capacitância, certo? Uma vez que essa capacitância, que esse dielétrico, ele vai estar polarizando, certo? A partir do campo elétrico que está sendo originado ali pelo acúmulo de cargas na parte negativa e a falta de cargas na parte positiva, eu vou ter um campo elétrico. Esse campo elétrico vai polarizar o meu material aqui, ó. Esse material polarizado vai gerar um campo contrário, porque eu não vou ter cancelamento das polarizações nas fronteiras, né, na superfície. E esse campo elétrico contrário vai contra o campo elétrico do capacitor, né, do interior do capacitor. E o meu campo elétrico líquido total vai ser menor agora. E se eu fazer a integração desse campo elétrico líquido que eu tenho agora, eu vou descobrir que ele é menor que o campo elétrico da minha fonte. Por isso a minha fonte vai mandar mais cargas, né? Mais cargas para a chapa negativa. Vai mandar mais cargas para a chapa negativa e vai arrancar mais elétrons, né? Ou mais cargas da minha chapa positiva. Então, quando eu coloco o dielétrico, eu tenho um aumento da minha capacitância. Deu para captar a ideia aí, pessoal? Por isso que aqui agora, podem ver, ó, que ele até colocou no desenho, ó, quando ele colocou o dielétrico aqui, ó, eu tenho mais cargas aqui, ó. Eu tenho esse ponto aqui mais negativo, quer dizer o quê? Mais positivo, desculpa, quer dizer que essa parte que perdeu mais cargas para a bateria, né? Para a bateria aqui. E essa parte aqui recebeu mais cargas. Recebeu mais. Correto? Deu para entender isso aí? Alguma dúvida? Thiago? Acho que tranquilo, professor. Professor, tem alguma bibliografia qual livro que o senhor indicaria para a gente, tipo, adquirir ou tentar pegar na biblioteca para tentar fazer, dar uma clareada a mais e... Olha, vocês podem pegar o Halliday Física 3, tá? Isso é mais de, assim, de Física 3 mesmo do que Eletromag. Mas, acho que o Halliday vai explicar melhor isso aqui. Uhum. Ali do de Física 3. Tá bom. Alexandre, deu para entender? Sim, professor. Lucas, deu para pegar a ideia aí também? Tamo indo. Tentando entender. Beleza. Então aqui ele faz o teste, né? Experimento 2. Mesma carga nos dois capacitores. Tá? Capacitor com dielétrico apresenta menor diferença de potencial. Então vejam, eles colocaram a mesma carga, né, em cada capacitor
e tirar a fonte, certo? Ó, eles carregaram aqui no experimento 1, né? Eles perceberam que o capacitor com dielétrico era mais carregado, tá? E no experimento 2, eles pegaram 2 capacitores já carregados e em um deles colocaram um dielétrico no meio. Descobriram que o capacitor que estava com o dielétrico no meio, a diferença de potencial era menor. Justamente porque houve ali a polarização e uma oposição dos campos gerados, né, pelas chapas do capacitor e pela polarização do dielétrico. Então, o capacitor com dielétrico apresenta menor diferença de potencial. Então, o que acontece? O campo elétrico diminui, o material apresenta uma constante dielétrica K maior que 1, a permissividade do vácuo ε0 é substituída por K ε0 em todas as equações, então eu vou ter mais um K ali, as equações ali, para poder modelar matematicamente o meu dielétrico, né? E para cada material eu tenho um dielétrico diferente. Ó. Podem ver, ó, o dielétrico do ar é 1, poliestireno 2.6, papel 3.5. Existem vários capacitores com dielétrico de papel no meio, tá? Óleo do transformador 4.5, então o óleo do transformador também é um dielétrico. Muito bom. O Pirex 4.7, porcelana, tem capacitor de porcelana, tem um bom dielétrico a 6.5. Silício como dielétrico 12. Germânio 16. Aqui são 2 semicondutores, né? São 2 semicondutores. 2 semicondutores aí. Etanol 25. Então, cada tipo de material vai ter um valor aí, um dielétrico diferente, tá? Então aqui alguns campos, né, com dielétrico, placas paralelas, eu vou ter aí uma introdução desse K aqui embaixo, né? Que mais? Então minha capacitância vai ser K ε0 EA, né? Aqui. Capacitor cilíndrico, eu vou ter o meu K também aqui. E o que o K muda, né? Ele relaciona, né? Como é que está relacionada a minha capacitância com esse K? Diretamente relacionado, né? Maior o meu K, maior vai ser a polarização, né? Quanto maior for a polarização, maior vai ser o campo elétrico contrário. E mais cargas vão ser, né, acumuladas por mesma diferença de potencial. Ou seja, mais energia eu armazeno. Entendam isso. Quanto mais cargas eu estou colocando no meu sistema, mais energia eu estou armazenando. Vou fazer mais um exemplo aí para fechar a aula. Um capacitor de placas paralelas cujo dielétrico é o ar tem uma capacitância de 50 picofarad. Se a área das placas é de 0,35 metros quadrados, qual é a distância entre as placas? Então, vamos calcular aí. Um capacitor de placas paralelas, então eu sei que a minha capacitância, meu C, é igual a ε0 A sobre D, né? Então, eu consigo descobrir aqui, se eu colocar aqui 50, pico, vezes 10 a menos 12, é igual a 8, que é o ε0, 8,85, vezes 10 na menos 12 coulomb ao quadrado por Newton metro ao quadrado, vezes 0,35, que é a minha área, né? Aqui. Metros ao quadrado, dividido pelo meu D, né? Que é o que eu quero descobrir, né? D eu quero descobrir. Então eu vou achar que meu D
igual a 62 vezes 10 na menos 3 metros, tá? E na se a região entre as placas é preenchida por um material K igual a 5,6, qual que é a nova capacitância? Então, se eu colocar um material aí com, né, um dielétrico, então a minha fórmula é igual a C igual a QV, agora vai ser igual a ε0 a K dividido por D. Então, o meu C igual a 8,85 vezes 10 na menos 12 coulomb ao quadrado por Newton metro ao quadrado vezes 0,35 metros ao quadrado vezes o meu K. O que é o meu K aqui? 5,6. Dividido pela minha distância, igual a quanto mesmo? 62 vezes 10 a menos 3. 62 vezes 10 na menos 3 metros. Então, meu C vai ser igual aqui a 2,75 microfarad. Vejam que eu tinha uma capacitância de 50 pico, que é vezes 10 na menos 12, e fui para micro. Então, introduzindo um dielétrico ali no meu sistema, eu consegui mudar drasticamente a minha capacitância, ou seja, a quantidade de energia que eu consigo armazenar em forma de campo elétrico. Então, aí está uma forma da gente aumentar a capacitância de um capacitor, né? Introduzindo um material dielétrico entre essas chapas, entre esse sistema aí, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Então, pessoal, a gente fica por aí, né? Hoje é bastante coisa aqui. Acredito que deu para entender bem, né, o assunto aqui da aula de hoje. Apesar de capacitor, eu não vou estar cobrando muito de vocês, tá? Isso aqui não vejo aí como sendo assim algo que precise dar muita atenção aqui no curso de vocês, tá? As aplicações na elétrica são enormes, né? Com certeza. Mas acho que assim, para o curso de vocês não vai ser algo que... É bom vocês entenderem como é que funciona e tudo mais, né? Mas a aplicação disso aqui é muito mais específica, né? Assim, para tentar linkar aí com o curso ali, a proposta do curso de vocês, tá? Mas saibam aí como é que funciona, qual é o funcionamento desse cara aí. Professor, na atividade lá, caso a gente tenha alguma dúvida, podemos contatar o senhor? Podem contatar sim. Tá. Eu fiz um grupo ali, criei, botei o senhor junto, daí qualquer coisa a gente manda ali, pode ser? Pode ser sim, mandem ali que a gente tira. Dá uma Tá bom. conversada ali, eu dou uma clareada aí no que precisar aí, tá? Tá, ok. Pessoal, então a gente fica por aí, tá? Bom final de semana a todos. Conversamos melhor na semana que vem, tá? Terça-feira. Na terça ou na sexta? Isso aí, de repente, na terça-feira a gente conversa sobre o trabalho, então. Não sei o que vocês preferem. Pode ser. Ou do WhatsApp, tanto faz também. A gente avisa, professor, no grupo ali a hora que acabar nossa aula de gestão. Tá. Aí para conectar, porque às vezes o professor terça passada foi um pouquinho além. Ah, tá, entendi. Eu até entrei 8h30, depois entrei às 9h. Aí, isso foi uma questão que a gente tem que ver no WhatsApp ali, pra ver o seu horário certinho ali, né? Das terças-feiras ali. É mais dúvidas que eu falei com você já, né? Tirar dúvidas e tudo mais, tá? Tá bem.
Certo, pessoal? Então, bom final de semana a todos. Nos encontramos na terça. Certo, boa noite aí. Boa Obrigado. noite. Beleza, professor? Boa noite. Boa noite.